Respire profundamente antes de seguir. Não porque seja uma formalidade, mas porque esse simples gesto abre um espaço interno, onde a transformação começa a se manifestar. Existe algo silencioso, mas profundamente vivo acontecendo dentro de você, neste exato momento. Talvez você ainda não perceba com clareza. Talvez apenas sinta um leve movimento interior, quase imperceptível, mas é real. A transformação espiritual não chega com barulho. Ela chega com presença. Ela desperta antes de aparecer, ela reorganiza antes de se mostrar, e enquanto você ouve cada palavra, algo dentro de você começa a se alinhar com uma vibração mais elevada. Uma vibração capaz de transformar sua vida financeira, sua autopercepção e a maneira como você se relaciona com a prosperidade. A verdade é que a vida nunca foi contra você. Às vezes, é apenas a sua vibração que não está alinhada com aquilo que deseja receber. A prosperidade não é um prêmio para poucos. É um fluxo disponível para todos que compreendem como se conectar a ele. Não é esforço, nem inteligência, nem ter nascido em um contexto privilegiado. É vibração, é consciência, é a capacidade de manter uma frequência interna que combina com a realidade que deseja viver. Tudo no universo responde a isso. Tudo. Nada foge dessa lei. A lei da vibração é mais antiga que qualquer conceito moderno de riqueza. É uma lei espiritual, imutável, universal. E quando você aprender a utilizá-la ao seu favor, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Você não está ouvindo este conteúdo por acaso. Algo trouxe você aqui. Talvez um desejo profundo de mudança. Talvez uma inquietação emocional. Talvez a sensação de que existe algo maior esperando por você. Ou talvez a simples percepção de que, apesar de todos os seus esforços, algo ainda não fluía como deveria. E a verdade é que não importa o motivo. O que importa é que agora você está aqui. E estar aqui significa que está pronto de alguma forma para elevar sua vibração e permitir que sua espiritualidade abra espaço para a prosperidade fluir. A mudança financeira real nunca começa na conta bancária. Ela começa na conta bancária. Ela começa na mente, ela começa na forma como você pensa, sente e vibra em relação ao dinheiro, ao trabalho, às oportunidades e principalmente em relação a si mesmo. Existe uma ligação sagrada entre espiritualidade e prosperidade, que poucos compreendem. O dinheiro não responde à força, responde à expansão. Ele não corre para quem o persegue, ele se aproxima de quem vibra em harmonia com ele. E essa harmonia não é criada por técnicas superficiais, mas por transformação interior. Você não fica rico apenas mudando ações. Você fica rico mudando consciência. O externo sempre segue o interno. Sempre. Talvez você tenha sentido ao longo da vida que precisava se esforçar dobrado, batalhar, correr atrás constantemente. Talvez tenha carregado culpa por querer mais, como se prosperidade fosse pecado. Talvez tenha ouvido desde cedo que dinheiro é difícil, dinheiro não é para todos, dinheiro corrompe, dinheiro divide. Essas frases repetidas ao longo dos anos criam um campo vibracional de resistência. Não importa o quanto você trabalhe, quando sua vibração diz dinheiro é difícil, a realidade confirma. Quando sua vibração diz não sou bom o suficiente para prosperar, a vida externa devolve limitações. Quando sua vibração diz, eu gostaria de ter dinheiro, mas não sei se posso, o universo responde, com incerteza. A transformação espiritual começa quando você confronta essas crenças silenciosas e decide substituí-las por uma nova verdade. Não uma verdade inventada, mas uma verdade que sempre existiu, escondida dentro de você. Você é um ser espiritual, com capacidade infinita de expandir. Você é alguém que nasceu para crescer, prosperar, avançar. Não existe espiritualidade verdadeira que negue a prosperidade. O que existe é interpretação limitada. A prosperidade não é apenas dinheiro, é fluxo, é expansão, é sentir-se conectado a algo maior, enquanto experimenta resultados concretos no mundo material. Não existe conflito entre espírito e riqueza. O conflito existe apenas na mente, que ainda não aprendeu a unir os dois. E é aqui que sua jornada realmente começa. Não com teorias, mas com presença. Com a percepção de que você está criando sua vida
a partir da vibração que sustenta. E se sua vida financeira não está onde você gostaria, não é porque você falhou, é porque sua vibração ainda não se alinhou com a realidade que deseja viver. E isso é libertador, porque vibração pode ser ajustada, vibração pode ser elevada, vibração pode ser treinada. E quanto mais você eleva sua vibração, mais sua vida externa começa a refletir esse novo padrão. Portas se abrem, ideias, chegam oportunidades, aparecem. Pessoas certas entram no seu caminho. E tudo isso porque você se tornou um imã vibracional para a prosperidade. Agora eu quero que você perceba algo. Transformação espiritual não acontece apenas com conhecimento. Ela acontece com experiência. É quando você sente internamente a expansão, quando percebe que a fé não é crença cega, é vibração sustentada. Fé é a certeza emocional que antecede o fato. É quando sua energia diz: eu já sou próspero, mesmo antes dos resultados aparecerem. Quando você vibra nessa certeza, o universo responde com precisão. E isso não é ilusão, é lei. A vibração antecede a manifestação. A energia precede a matéria. O interno molda o externo. Sempre foi assim, sempre será. E à medida que você aprofunda essa consciência, começa a notar mudanças sutis dentro de si. Talvez uma calma que antes não existia. Talvez uma esperança mais forte. Talvez um aumento na clareza mental. Esses sinais são a sua vibração se reorganizando. Você está entrando em um novo estado de ser. Um estado onde prosperidade não é conquista, é consequência. Consequência do alinhamento, consequência da fé, consequência da abertura interna. Consequência da compreensão espiritual que finalmente encontra espaço para se expressar. E antes de continuarmos, quero fazer um convite simples, mas poderoso. Se algo dentro de você está mudando enquanto ouve estas palavras, mesmo que seja leve, mesmo que seja sutil, escreva nos comentários: eu me alinho à prosperidade. Quando você declara isso, sua mente registra, sua vibração se expande e o universo começa a reorganizar caminhos que antes pareciam fechados. Essa frase não é apenas um comentário, é um decreto vibracional. Agora, respire novamente. Sinta o movimento interno acontecendo. Sinta a expansão silenciosa. Você está apenas começando sua transformação e o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais o processo. Permita que sua respiração encontre um ritmo confortável enquanto avançamos nessa jornada. A transformação espiritual não exige pressa, ela exige presença. É na presença que a mente se acalma, que a vibração se eleva, que a consciência se expande. Você está aprendendo algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir: que sua vida financeira não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda. E essa mudança não era o seu campo energético dizendo ao universo: estou pronto para receber. E a resposta vinha. Da mesma forma, em momentos de ansiedade, preocupação, escassez emocional, tudo parecia travar, dificultar, atrasar. Isso também não era coincidência, era vibração desalinhada, era o campo dizendo: não estou pronto. E o universo apenas respondia ao seu estado interno. Por isso, é tão importante compreender que elevar sua vibração não é algo opcional. É o fundamento da prosperidade. Você pode estudar finanças, pode aprender técnicas, pode trabalhar mais horas. Mas se a sua vibração estiver carregada de medo, culpa, dúvida ou sensação de incapacidade, nada disso trará resultados duradouros, porque o mundo físico é apenas uma extensão do mundo vibracional. O que você vive fora é um eco do que vive dentro. E quando você muda o eco interno, inevitavelmente muda o mundo externo. A transformação espiritual acontece quando você deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Quando você percebe que existe uma inteligência maior guiando tudo, não uma força distante e inacessível, mas uma presença constante, amorosa e abundantemente generosa. Essa presença responde à sua vibração, não às suas palavras. Você pode pedir prosperidade, mas se vibrar escassez, recebe escassez. Pode pedir crescimento, mas se vibrar medo, recebe bloqueio.
Pode pedir abundância, mas se vibrar em dignidade recebe limitações. Mas quando você vibra confiança, gratidão, certeza e abertura, a vida responde como um grande espelho luminoso. E é aqui que sua espiritualidade conecta-se profundamente à sua vida financeira. Porque espiritualidade não é apenas meditar, orar ou buscar significado. É alinhar sua energia com a fonte que criou tudo. Quando você se conecta com essa fonte, o dinheiro deixa de ser uma luta e se torna uma expressão natural da sua expansão. Você percebe que prosperidade não é uma questão de sorte, mas de sintonia. E essa sintonia começa com uma pergunta: como você quer se sentir em relação à sua própria vida? Como você quer se sentir em relação ao futuro? E principalmente, como você quer se sentir em relação a si mesmo? A resposta a essas perguntas define sua vibração e sua vibração define seus resultados. Muitas pessoas tentam mudar suas vidas mantendo as mesmas emoções, as mesmas crenças, os mesmos hábitos internos. É impossível. A vida externa só muda quando a vida interna muda primeiro. Por isso, você está sendo convidado agora a reconhecer a voz interna que diz: eu posso prosperar. Eu mereço prosperar. Eu sou capaz de elevar minha vibração. Essa voz é sua verdadeira identidade. É a parte sua que nunca duvidou da abundância. Apenas esqueceu dela por um tempo. E quando você se reconecta a essa voz, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via obstáculo. Começa a perceber oportunidades onde antes via portas fechadas. Começa a sentir clareza onde antes sentia confusão. Esse é um dos primeiros sinais de que sua vibração está subindo. A clareza espiritual é o terreno da prosperidade financeira. Porque prosperidade não nasce do desespero. Nasce da consciência. Nasce da certeza silenciosa que diz: se eu continuo crescendo por dentro, a vida continua crescendo por fora. Agora, imagine por um instante sua vida financeira daqui a um ano. Mas não imagine números. Imagine sensações. Imagine a sensação de tranquilidade, segurança, abundância. Imagine acordar sem aquele peso no peito, sem aquela preocupação constante. Imagine tomar decisões a partir da confiança e não do medo. Imagine se relacionar com o dinheiro como alguém que sabe receber, administrar, multiplicar. A vibração dessa imagem já está criando um movimento dentro de você. O futuro começa no campo vibracional. O que você imagina com emoção torna-se direção vibracional. E o que se torna direção vibracional transforma-se em realidade material. Essa é a essência da fé. Sentir o que ainda não é visível. Fé não é esperança frágil. É vibração intencional. E quando você combina a fé com ação alinhada, o universo reorganiza tudo ao seu redor. As circunstâncias se ajustam. Pessoas certas aparecem. Portas se abrem, caminhos surgem onde antes havia silêncio. E nada disso acontece por acaso. Tudo acontece por alinhamento. Mas quero que você entenda algo muito importante. Elevar sua vibração não significa ignorar emoções difíceis. Significa não se identificar com elas. A emoção aparece, mas você não deixa que ela molde sua identidade vibracional. A transformação espiritual é a capacidade de observar, respirar e escolher conscientemente um estado melhor. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Sobre saber que cada pequena escolha emocional constrói sua realidade financeira. Só que existe um ponto-chave que as pessoas raramente compreendem. Sua vibração não se eleva apenas pelo que você pensa, mas pelo que você aceita como verdade. Se no fundo você acredita que prosperidade é difícil, sua vibração se molda a essa crença. Se acredita que não é digno, sua vibração confirma. Se acredita que para prosperar é preciso sofrer, lutar, perder paz, seu campo energético cria resistência e essa resistência bloqueia o fluxo da abundância. Agora, imagine desfazer esses bloqueios. Imagine substituir crenças antigas por novas verdades. Imagine sentir profundamente que prosperidade e espiritualidade caminham juntas. Imagine compreender que dinheiro não te afasta da sua essência. Ele amplia sua capacidade de expressar quem você é. A transformação espiritual é exatamente isso. Permitir que uma nova perspectiva invada sua consciência e substitua
antiga. E se você estiver sentindo um calor, uma expansão, uma leveza enquanto ouve isso, saiba que é a sua vibração se ajustando. Seu campo energético está respondendo. É assim que funciona. É assim que a mudança começa. E antes de seguirmos, quero te convidar novamente para uma pequena ação vibracional. Escreva nos comentários qual a vibração que você escolhe sustentar a partir de hoje. Pode ser uma palavra como prosperidade, fé, confiança, abundância. Quando você escreve, você ativa. Quando você declara, você expande. Quando você assume, o universo responde. Respire. A jornada está apenas começando. À medida que você continua respirando e se permitindo mergulhar nessa vibração mais elevada, começa a perceber algo fundamental. A prosperidade não é um destino para o qual você caminha. É um estado de consciência no qual você entra. E esse estado começa com a forma como você se relaciona consigo mesmo. A vida financeira é apenas um reflexo do quanto você acredita na própria capacidade de criar, receber e expandir. E é aqui que muitos tropeçam. Não por falta de esforço, mas por falta de alinhamento interno. Sem sentir-se merecedor, o fluxo da abundância sempre encontra uma barreira invisível. Mas quando você começa a reconstruir essa sensação de merecimento, a própria vida se reorganiza para confirmar essa nova verdade. Merecimento não é arrogância, é reconhecimento. Não é exigir, é permitir. É olhar para si mesmo com amor suficiente para não se colocar no papel de alguém que precisa implorar pela prosperidade. Você não está pedindo algo que não tem direito. Está apenas retomando um fluxo natural que sempre esteve disponível, mas que a mente, por condicionamentos antigos, às vezes fecha. A transformação espiritual remove essas cortinas internas. Ela se devolve ao seu estado original, abundante, expansivo, conectado. E é justamente nesse ponto que sua vibração ressoa com mais força. Porque quando você começa a se ver como alguém que merece prosperar, tudo muda. Suas decisões mudam. Seus movimentos mudam. Seu diálogo interno muda. Aquela voz interna que antes dizia, "Isso não é para mim", começa a se calar. E uma nova voz surge. Eu posso. A vibração de eu posso é uma das mais poderosas que existem. Ela abre caminhos que você nunca imaginou. Ela reconhece possibilidades onde antes havia muros. Ela ativa oportunidades que estavam invisíveis, porque sua vibração não permitia enxergá-las. Quanto mais você sustenta essa vibração, mais seu campo energético começa a atrair pessoas, situações e ideias compatíveis com esse novo estado interno. Prosperidade não é apenas dinheiro, é movimento. E movimento começa na consciência. Quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se reorganizar. A vida é um reflexo fiel da sua vibração predominante. Por isso, é tão importante cuidar da forma como você pensa, como sente e como interpreta suas experiências. A interpretação emocional das coisas cria sua vibração. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma prospera, outra trava, porque suas vibrações são diferentes. E quando você começa a compreender esse mecanismo, a vida deixa de parecer injusta e passa a parecer responsiva. Você percebe que nada acontece com você. Tudo responde a você. E isso não significa culpa. Significa poder. Você não é vítima das circunstâncias. É co-criador delas. E quando assume esse lugar, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma consequência inevitável do seu alinhamento interno. Sua vibração não mente. Ela revela exatamente em que direção sua vida está fluindo. E talvez você esteja percebendo agora um alívio profundo. Como se finalmente entendesse porque tantas coisas antes não funcionavam. Não era falta de capacidade, nem falta de inteligência, muito menos falta de merecimento. Era apenas vibração desalinhada. É como tentar sintonizar um rádio na frequência errada e se frustrar porque a música não aparece. A música sempre esteve lá. Você só não estava na frequência. A prosperidade sempre esteve disponível. Sua vibração apenas não estava pronta para recebê-la. Mas agora está. E quanto mais você avança nessa consciência, mais percebe que sua vida começa a ganhar nova forma. Pequenas mudanças internas geram grandes mudanças externas. Uma simples mudança na forma de pensar pode abrir portas que estavam fechadas há anos. Uma mudança na emoção pode atrair oportunidades
que antes você nem enxergava. Uma mudança no diálogo interno pode transformar seus resultados financeiros em tempo surpreendentemente curto. Esse é o poder de quem vive alinhado. E quero que você perceba algo importante. Prosperidade não é algo que você precisa perseguir. É algo que você permite. A busca constante, o desespero, a ansiedade, tudo isso é vibração de resistência. Quando você se desespera pelo dinheiro, vibra escassez. Quando você teme o futuro, vibra insegurança. Quando você se compara, vibra insuficiência. Essas vibrações jamais podem atrair abundância, mas quando você relaxa, confia, permite, vibra gratidão e mantém um estado emocional elevado, a prosperidade flui até você quase sem esforço. Não porque você não trabalhe, mas porque seu trabalho passa a ser orientado pela intuição certa, pela ideia certa, pela decisão certa. Há menos luta e mais fluidez. E talvez você sinta isso agora. Um chamado interno para confiar mais, para soltar o peso que não precisa carregar, para entender que você não está sozinho nessa jornada. Existe uma força espiritual guiando seus passos, sustentando sua caminhada, abrindo caminhos que você não imaginava. Essa força se conecta a você pela vibração que você sustenta. Quanto mais elevada a sua vibração, mais claro se torna o caminho. Quanto mais clara a sua vibração, mais fácil se torna atrair prosperidade. Dinheiro é energia. O universo é energia. Você é energia. E energias semelhantes se atraem. Essa é a lei. Não importa quanto tempo tenha vivido na escassez, sua vibração atual é o que importa agora. Não importa os erros do passado. O que importa é o campo energético que você está escolhendo construir a partir deste momento. O passado não tem poder sobre quem decide vibrar diferente. O universo não responde ao histórico, responde ao estado presente. E o seu estado presente está mudando. Você está elevando sua vibração. E quando sua vibração sobe, sua vida inteira sobe junto. Antes de continuarmos, quero que faça algo simples, mas muito poderoso. Coloque a mão sobre o peito por um instante. Sinta o calor da sua própria energia. Sinta seu corpo, sua respiração, sua presença e repita mentalmente: eu permito que a prosperidade entre. Essa frase não é um pedido, é uma abertura vibracional. É você dizendo ao universo: estou pronto a eu aceito, eu recebo. E quando você aceita, você expande. E quando expande, você atrai. Agora, volte sua atenção novamente para si mesmo. Perceba como seus pensamentos estão mais leves, como suas emoções estão mais calmas, como sua vibração está mais elevada do que quando começou esta jornada. Você está entrando em um estado de consciência mais profundo, onde começa a compreender que prosperidade não é algo externo a ser conquistado, é algo interno a ser lembrado. Você sempre foi abundante, apenas esqueceu, e agora está lembrando. Há algo dentro de você que está despertando de maneira irreversível, e esse despertar vai começar a se manifestar na sua vida financeira de formas que você ainda não imagina. Novas ideias, novas oportunidades, novos caminhos, novas pessoas, tudo isso começa a se aproximar de quem muda vibracionalmente. A vida reconhece quem se reconecta ao próprio poder, e ela responde. Agora respire profundamente. O mais intenso ainda está por vir. Conforme você avança mais profundamente nessa vibração de clareza e expansão, começa a perceber que algo dentro de você já não é mais o mesmo. A forma como você sente, pensa e interpreta a vida está passando por uma mudança silenciosa, porém poderosa. A transformação espiritual não é um evento repentino, é um despertar gradual, como o amanhecer que ilumina o horizonte aos poucos. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você agora. Sua mente está se abrindo para novas possibilidades. Seu coração está se expandindo para novas frequências. E sua vida financeira está prestes a refletir esse novo estado de ser. A prosperidade, que antes parecia distante, agora se aproxima de você com naturalidade. Não como algo que você força, mas como algo que você recebe. E você recebe porque está vibrando em um estado que diz: eu estou pronto. Nada do que você viveu antes invalida
o que você está se tornando agora. Nenhuma dificuldade passada tem poder sobre a consciência que você escolhe sustentar a partir deste momento. O passado pode ter influenciado, mas não determina. Quem determina é você. E você está escolhendo uma vibração mais elevada, uma vibração que combina com a abundância. E é importante que você reconheça isso. A vida financeira que você deseja já existe em potencial. Ela não será criada do nada. Ela será acessada a partir da vibração que você sustentar. A abundância já está no campo. As desoportunidades já estão no caminho. As conexões já existem. O que faltava era o alinhamento vibracional. E agora ele está surgindo. Você está começando a remover bloqueios antigos, dissolver crenças limitantes e substituir padrões de escassez por padrões de expansão. E esse processo, mesmo que silencioso, tem impacto direto nos seus resultados. Talvez você pense que ainda falta muito para alcançar o que deseja, mas a verdade é que quando a vibração muda, o tempo deixa de ser obstáculo. O que parecia distante pode se aproximar rapidamente. O que parecia difícil pode se tornar natural. A prosperidade pode chegar de maneiras inesperadas, caminhos alternativos, ideias inovadoras, conexões improváveis. A vida se move em sua direção. Quando você se move em direção a ela, vibracionalmente, e você está se movendo. Cada palavra absorvida, cada respiração consciente, cada pequena mudança interna está criando uma nova realidade. Você não está apenas ouvindo um conteúdo. Está reprogramando o seu campo energético. Está ajustando a sintonia da sua vida. Está se conectando com um nível mais elevado de consciência que naturalmente atrai prosperidade. Não porque você está pedindo, mas porque está se tornando compatível. E compatibilidade vibracional é a chave. Às vezes você acha que quer prosperidade, mas vibra medo. Acha que quer abundância, mas vibra insegurança. Acha que quer crescimento, mas vibra resistência. Agora, tudo isso está sendo substituído por um novo padrão. Você quer prosperidade e vibra abertura. Quer abundância e vibra merecimento. Quer crescimento e vibra confiança. Quando desejo e vibração se alinham, nada pode impedir a manifestação. É uma lei universal. E talvez você esteja sentindo isso de forma mais forte agora. Uma leveza que não estava presente antes. Como se uma parte sua estivesse se reorganizando. Como se você estivesse voltando para casa dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro efeito da transformação espiritual. Ela não cria algo novo. Ela revela o que sempre esteve lá. Sua essência é abundante. Sua essência é poderosa. Sua essência é expansiva. E quando você volta para essa verdade, tudo se alinha naturalmente. Agora, quero que você imagine algo. Imagine que existe uma versão sua em uma linha do tempo próxima, vivendo exatamente a vida financeira que você deseja. Ela está ali. Não é uma fantasia. É uma possibilidade vibracional. Agora imagine que essa versão está olhando para você e dizendo: venha, o caminho é este. Essa versão não é distante. Ela é você em vibração mais elevada. E cada pensamento, cada emoção, cada escolha que você faz agora é um passo em direção a essa linha do tempo. Você não está criando algo novo. Está alcançando algo que já existe. E quanto mais você sustenta essa vibração, mais rápido você se aproxima dessa versão abundante de si mesmo. Caminhar em direção à prosperidade não é caminhar para fora. É caminhar para dentro. Quanto mais você se conhece, mais você se expande. Quanto mais expande, mais prospera. A espiritualidade não separa você da riqueza. Ela te prepara para recebê-la com consciência, propósito e maturidade emocional. Você não precisa temer a prosperidade. Ela não irá te corromper. Ela irá amplificar quem você realmente é. E se você está aqui, absorvendo estas palavras, é porque já está preparado para elas. Pessoas que não estão prontas não permanecem em conteúdos como este. Algo dentro de você pediu por uma mudança, e esta mudança está acontecendo. A prosperidade está se aproximando da sua vida, não como um acaso, mas como uma consequência direta da transformação que está acontecendo dentro de você agora. E antes de encerrarmos essa jornada, eu quero te convidar para mais um gesto simples, porém vibracionalmente poderoso. Escreva nos comentários a frase que sela esta nova etapa da sua vida. Eu permito
a abundância. Quando você faz isso, você decreta ao seu próprio campo energético que o ciclo de escassez está sendo encerrado e que um novo ciclo está começando. Não subestime essa frase. Palavras têm vibração. Declarações têm força. O universo responde àquilo que você afirma com convicção. Agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta a expansão, sinta a leveza, sinta a nova vibração tomando forma dentro de você. Não há retorno a partir daqui. Uma vez que a consciência se expande, ela nunca volta ao tamanho anterior. Você está diferente. A sua vibração está diferente. A sua energia está diferente. E a sua vida financeira começará a partir deste ponto a refletir essa diferença. A transformação espiritual, que eleva a sua vida financeira, não é algo que começa e termina em um vídeo. É algo que você leva consigo, que passa a fazer parte de quem você é. A cada dia você vai perceber novos sinais, novas ideias, novas oportunidades. A vida começará a conversar com você de forma mais clara e você estará pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para receber. Você é abundância em movimento. Você é prosperidade em expansão. Você é consciência despertando para o ciclo já começou. Respire, sinta, agradeça e caminhe com a certeza de que o universo já está abrindo o caminho para a sua elevação financeira e espiritual. Respire por um instante. Se algo dentro de você despertou enquanto ouviu esta mensagem, eu quero que você faça um pequeno gesto de alinhamento. Agora, escreva aqui nos comentários: eu me alinho à prosperidade. Quando você declara isso por escrito, sua mente registra, seu coração expande e o universo responde. E se alguma parte desta mensagem tocou sua vibração, compartilhe o que sentiu. Às vezes, uma frase que você deixa aqui ilumina o caminho de alguém que também está lutando para elevar a própria energia. Sua presença não passa despercebida. Sua transformação já começou. Acompanhe essa jornada de prosperidade e espiritualidade. Inscreva-se no canal.